Sejam bem-vindos, senhores, ao canal mais resiliente dessa plataforma. E hoje nós vamos falar dela, da MC Pipoquinha, rainha da Bia, né? Então, assim, acho que não pode falar essa palavra aqui também. É um pouco confuso o que pode e o que não pode ser falado nessas plataformas. Alguns podem tudo, outros não podem nada. Mas é interessante a gente observar essa sequência de vídeos. São 3 vídeos que eu vou fazer curtinhos. Não vou tomar muito tempo dos senhores, até porque o assunto não é tão relevante, mas ele serve para ilustrar o que a gente vive falando, né? Principalmente em relação à questão de zerar quilometragem, de usar Deus para justificar os seus erros. Mesmo o padrão André Surak, né? O padrão André Surak, como é um padrão, ele se repete, né? Então sempre funciona da mesma forma. A gente vê uma ou outra variante, mas o procedimento é o mesmo. Então a gente tem aí a MC Pipoquinha. Eu queria colocar primeiro a postura dela nesse show aqui, né, que ela vai se referir a uma fã. E observa o seguinte, cara, a mulher ela pode tudo, porque a gente tem que deixar claro, porque depois daquela reportagem no Fantástico, todo mundo virou especialista em Red Pill, principalmente a mulherada, e elas acham que sabem do que estão falando, de um assunto que já rola há muito tempo. Elas só conheceram domingo no Fantástico, elas acham que já podem dar aula e falar e dar sermão e criticar, enfim, mas elas não sabem do que estão falando. Mas é aquela coisa, mulheres, vocês podem tudo, inclusive se comportarem, puxarem o saco, babarem o ovo da MC Pipoquinha, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Só o que me desagrada, o que me irrita, né? Mas mesmo assim essa irritação fica comigo, é a hipocrisia, né? E querer depois se comportar e não querer nenhuma consequência das suas atitudes, porque, como diria o Raccoon, a responsabilidade é a criptonita feminina. Então, quando um homem erra, o que vocês dizem? O que a mulherada diz para o homem? Arque com as consequências, seja homem. Eu já ouvi isso de uma mulher e garanto que você também já ouviu. Na verdade, de mais de uma mulher, porque a mulher ela fala assim, que não existe diferença entre homem e mulher. Mas na hora que você pisa a bola, na hora que você, né, parece aos olhos dela que você está fugindo da responsabilidade, o que ela fala? Seja homem. Então, essa fala que muitas mulheres repetem, ela diz muito sobre o que realmente elas pensam. É quase que de uma forma inconsciente elas revelam para a gente como elas realmente pensam. Quando ela fala para que você tenha responsabilidade, né, e arque com as consequências, e ela fala, seja homem, o que ela está querendo dizer? Que é postura do homem arcar com as consequências e ser responsável, mas não é da mulher. Porque senão ela falaria, seja mulher, ela fala, seja homem. É uma coisa bem sutil, parece boba, mas não é não, gente. Pare para pensar um pouco sobre isso que eu estou falando. Então, beleza, vamos ver primeiro aqui o comportamento dela, da rainha da... Vocês sabem o quê? Pouquinha que lacrou, a menina que olhou feio. Tu vendo que tá de cara feia? Ela mesmo. É ela? Que foi, Mona? Não se garante no meu baile? Tá de cara feia porque tá com fome? Fome? Deve estar com fome. O que foi? Não gostou da performance? Ficou santa? Eu acho que você já se ajoelhou pra pagar um... Pra estar aqui essa hora, santa você não é. Eu sou piranha sim. Se você não se garante, não vem no meu baile. Então vocês viram aí o nível, né? Então isso aí ela estava falando com uma pessoa que estava ali no show dela, prestigiando o show dela, e ela está julgando e dando lição de moral e batendo no peito para dizer o que ela é, né? Então assim,
a gente fica um pouco assim sem entender, porque é aquela coisa, né? Ela pode se referir a ela do jeito que ela bem entender. Se você a julga, aí não pode. Se você a julga com base nas atitudes dela, não. Você não pode falar nada disso dela, não. Então, assim, é complicado, porque hoje a gente vive numa sociedade que é o seguinte, assim, a pessoa pode fazer o que ela quiser, certo? Não pode ser julgada, né? Bem, vamos lá, vamos voltar para os preceitos bíblicos, né? Existe realmente a questão da Bíblia, né? Quando Jesus fala que não devemos julgar o próximo, né? Porque a gente tem que olhar para nós mesmos, né? E avaliar. Que aí a gente lembra aquela passagem lá da prostituta, em que Jesus fala que atira a primeira pedra, né? Quem não tiver pecado, e, enfim, ninguém ousou, né, atirar a pedra porque todos tinham pecado. Perfeito, sim. Mas existem outras coisas que a gente tem que levar em consideração na Bíblia. Então, se você só pega essa passagem, faz um recorte e ignora todo o resto, aí é complicado. Aí você só pega o que lhe convém. Essa é a questão, né? Então tem todo um contexto que deve ser considerado. Então, beleza, não podemos julgar, né, a MC Pipoquinha. Mas então, assim, beleza. Então, quem é que define o que pode e o que não pode? Porque, assim, a Bíblia já deixou de ser um livro relevante para a sociedade há muito tempo. Porque ninguém respeita e ninguém vive, né, de acordo com a Bíblia há muito tempo. Uma coisa ou outra, né, as pessoas, principalmente os cristãos, tentam incorporar na vida, né, no seu dia a dia, mas não é algo que você consegue seguir perfeitamente. Poucas pessoas conseguem, né, viver de acordo ali com tudo que está na Bíblia. Aí a gente tem que considerar o Velho Testamento, a gente tem que considerar o Novo Testamento. Algumas pessoas tentam seguir de maneira integral, outras ficam mais focadas no Evangelho, né? Então, nos Evangelhos e, enfim, nos ensinamentos de Cristo. Outros ainda consideram o Antigo Testamento. E tem a questão de que Jesus, ele fala que ele veio para cumprir a lei, né? Então, quando aquela galera que fala que Jesus é um revolucionário, que ele veio para mudar tudo, está equivocada, né? Então, é uma série de coisas, né? Uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração, que é muito complicado, que eu não sou capaz de falar sobre isso, eu não sou professor de teologia, eu não sou especialista em Bíblia, não sou capacitado. Eu sei, eu pego um conhecimento ou outro que eu tenho e vou, né, montando as minhas considerações. A questão é a seguinte, beleza, ela diz que não podemos julgá-la, e outras pessoas que são defensores dela também dizem que não podemos julgá-la. Mas então a gente tem que falar o seguinte, já que ela quer se comportar da maneira que ela se comporta, falar as besteiras que ela fala, expor as coisas que ela expõe, da maneira que ela bem entende, das brincadeiras que ela bem entende, então a gente tem que falar o seguinte, então você também não pode ficar usando o nome de Deus em vão, porque, enfim, se você pega de um preceito, né, bíblico que fala que não podemos te julgar, mas o outro ponto em que você começa a ficar usando Deus para se justificar também está errado. Entende? Então, assim, realmente, na sociedade moderna, a gente vive constantemente nesse tipo de tensão do que pode e o que não pode fazer, né? O que a gente deve, como a gente deve se comportar em determinadas situações. Isso perdeu. Antigamente era mais fácil, no sentido de que não havia muita contestação. Então, assim, o certo e o errado eram bem claros. Então, isso torna, de certa forma, a vida mais fácil. Hoje já não é assim. Há até quem diga que não existe certo e errado, né? Então, assim, complicado. Então, a gente viu aqui um vídeo, vamos para o segundo vídeo, que aí vai fazer sentido toda essa questão bíblica que eu estou falando. MC Pipoquinha faz oração após show criticado.
Só para vocês entenderem, o pessoal tá ovacionando ela. E Pipoquinha, rainha da Pu, tá... Iria, né? Então, eu não posso falar essa palavra porque pode dar algum problema aqui na plataforma. Mas o pessoal tá aí ovacionando ela. E aí, olha só o quão bizarro é isso. Enquanto a galera tá gritando isso para ela, ela se ajoelha, né, desculpa, e ela começa a orar e falar de Deus. E falando que Deus deu tudo que ela tem, foi Deus que deu. Será que Deus está de acordo com esse tipo de comportamento, com as coisas que ela fala, com as coisas que ela faz, com as coisas que ela incentiva? Então vocês viram aí, né? Ela falou que ela não é uma vagabunda, que Deus deu tudo que ela tem e tal. E obviamente que esse show vem depois de algumas críticas que fizeram a ela e tal. Então talvez seja um pouco de receio de ter algum tipo de complicação. E aí ela vem com esse discurso, né, para ver se sensibiliza o pessoal. Então tipo, eu não sou vagabunda. Mas não era isso que ela estava falando, né, naquele primeiro vídeo. Então, assim, é aquela coisa que eu te falei, né? Falando para vocês aí. Então, assim, a pessoa ela quer agir da maneira que ela bem entende, de maneira inconsequente, mas aí quando a coisa começa a pegar e a responsabilidade começa a fazer aquela pressão, aí a pessoa bota o dedinho na boca e eu não sabia, vira uma criancinha. Então, assim, a gente tem que aprender a ser adulto, seja o homem ou seja a mulher, já na adolescência, porque quando você tiver, a partir dos 18 anos, né, quando você tiver a idade ali para responder pelos seus atos, que deveria ser até menor, você não vir com essa desculpinha de que não sabia, que coitado de mim e tal. Cara, olha só, se você fala como uma pessoa que não se respeita, se você se comporta e tem orgulho de se comportar como uma pessoa que não se respeita, por que você espera que outras pessoas te respeitem? Não é isso que você comunica. Antigamente era assim, né? A gente era ensinado o seguinte, que a gente deveria se comportar de uma determinada maneira para que as pessoas nos respeitassem. Hoje não. Hoje o que é pregado é o seguinte, faça o que tu quiseres, né? E as outras pessoas vão te respeitar porque elas são obrigadas a te respeitar. Bem, eu vou respeitar. Eu sou uma pessoa correta e assim, primeiro que eu não estaria num show dessa mulher. Segundo que se ela passasse do meu lado na rua, provavelmente eu ia ignorar, né? Não daria nenhum tipo de atenção. Mas ela quer ser respeitada mesmo depois de tudo que ela fez e de tudo que ela falou. Ela mesma se coloca para baixo. Então, assim, eu vi esse vídeo aqui para fechar, que é o 23h59, uma coisa, virou para meia-noite, é outra. Eu tirei o som porque para não ter direitos autorais. E aqui, então, é a cena, né? Essa cena aqui é a cena em que uma fã que foi ao show dela se tira a roupa, fica nua e faz ali um oral nela em cima do palco.
Isso foi logo depois dela vir com esse discurso aí de Deus, de orar, de falar que não é uma vagabunda, né? Então, assim, é complicado, cara, né? A gente também não cabe a nós, né? Ficar julgando, xingando e tal, a gente nem deve perder tempo com isso. Mas isso aqui é um fato. Isso aqui fica um registro, porque há alguma dúvida de que quando passar toda essa febre, quando o peso da idade chegar, há alguma dúvida de que esta jovem senhora ela vai se converter ao cristianismo e vai querer virar pastora, escrever livro, pregar para os outros, dar lição de moral nos outros. Alguma dúvida de que isso vai acontecer? Vocês sabem que não, né? Então era isso, pessoal. Se vocês estão gostando aí dos vídeos e tudo, das análises, deixem aqui nos comentários, curtam o vídeo porque me ajuda muito. As curtidas estão baixas, as visualizações estão baixas, a maioria das pessoas que assistem aos meus vídeos não estão inscritas no canal, então peço por favor que se inscrevam, caso gostem, obviamente. Se não gostar, tudo bem, né? Azar, aqui o padrão é esse, tá? E um amigo já mandou um relato que eu vou preparar o vídeo dele e vou colocar aqui, se você tiver algum relato, quiser compartilhar, porque a gente aprende assim, né? É melhor a gente aprender com o erro dos outros do que a gente cometer os erros, né? Então, tipo, quando você olha aí uma jovem senhora dessa aí, como a MC Pipoquinha, a gente já viu essa história acontecer, esse orgulho de algo que não deveria, depois se tornar arrependimento, e depois a mesma pessoa quer viver como se nunca tivesse praticado essas doideiras que ela pratica. Então, assim, qual é a mensagem que eu tenho para vocês, né, e para todos, né, homens e mulheres e tal? Deus perdoa tudo, né? Cristo está aqui para perdoar nossos pecados, mas a gente precisa de um arrependimento sincero. Se há arrependimento sincero, há perdão. Então nunca é tarde, né, para a gente tentar consertar e se arrepender e tentar diminuir os danos aí que escolhas, atitudes erradas, né, que a gente toma aí e tal, para a gente pelo menos reduzir os danos, porque às vezes o estrago já está feito. A gente tenta reduzir, tá? Isso para você que crê e para aquele que não crê. Para aquele que não crê, fica a minha mensagem de que para tudo dá para a gente amenizar o estrago, né? Então, se você não acredita em Deus, se você não acredita em Cristo, mas saiba disso, que tudo dá para a gente, se não dá para consertar totalmente, dá para amenizar o sofrimento, dá para reparar, né, as consequências dos nossos atos e tudo. Não vai ficar zero, não vai ficar novo, é igual o carro. Bateu, não vai ficar igualzinho novo, mas dá para a gente dar um jeitinho aí e para a gente ir usando, né, até quando a gente conseguir aí trocar de carro. E a mesma coisa para a gente às vezes não vai ficar zero bala, porque infelizmente já cometemos o erro, mas dá para a gente melhorar, amenizar, para a gente levar bem o resto de tempo que nos resta aqui nesse planeta. Então é isso, até a próxima, pessoal, forte abraço, fui!